Em 2014, a Disney surpreendeu com o live action de Frozen na 4ª temporada de Once Upon a Time, onde mergulhamos ainda mais na história da família de Elsa e Anna, onde a gente descobre que elas tinham uma tia com poderes de gelo, literalmente a Rainha da Neve. Essa tia foi presa pela própria irmã, a mãe de Elsa e Anna, porque ela, sem querer, acabou matando a irmã delas congelada. Assim como a Elsa, a Rainha da Neve não sabia controlar os seus poderes na época. É de família, né, gente? No começo também é mostrado pra gente o que os pais da Elsa e Anna estavam indo fazer. Eles simplesmente estavam indo atrás de uma cura pra magia da Elsa, que era a magia de gelo, mas obviamente eles não conseguiram, já que o navio deles simplesmente afundou. E nessa cena específica, a gente percebe que a rainha lá tava fazendo uma carta, e ela colocou dentro de uma garrafa e jogou no mar. E depois de um tempo, Elsa e Anna descobrem o porquê os pais delas estavam indo viajar naquele navio, e a Elsa começa a se culpar de novo. Tem todo aquele enredo da Elsa ficando depressiva, tudo de novo, e isso bem na época que a Anna e o Kristoff iriam se casar. Aí a Elsa fica se culpando porque meio que os pais delas não estão ali por causa dela mesmo, porque eles foram atrás de uma cura pra ela. Aí tem todo aquele enredo, que inclusive, gente, a Elsa nessa série é uma coisa muito depressiva. E antes de se casar, a Anna tem uma ideia incrível assim, nossa, uma ideia extremamente incrível, dela ir atrás de mais informações de que os pais delas iriam fazer pra poder tirar o poder da Elsa. Bem no casamento dela, ela tem essa ideia bem no casamento dela. Aí ela simplesmente vai viajar, faltando poucos dias ali, pouco tempinho pra poder ela se casar com o Kristoff. Aí quem fica ali por Arendelle é só a Elsa mesmo ali tomando conta de tudo. E a Elsa descobre que o Hans está de volta querendo dominar o reino de Arendelle. E agora vem ele e os fedorentos dos irmãos dele. E agora que só ficou a Elsa ali pra controlar tudo aquilo ali, de impedir de aquilo acontecer, ela foi lá com o Kristoff pra impedir o Hans. Aí tem uma luta ali entre o Kristoff e o Hans. Aí também depois tem a Elsa, que inclusive tem uma cena que faz uma referência incrível do filme de Frozen mesmo, que é quando a Elsa vai quase fazer um espetinho de humano. Só que o Hans estava atrás de uma urna que era para poder prender a Elsa, porque ele sabia que aquela urna ali poderia capturar uma pessoa com magia. Só que quando eles abrem a urna, quem sai de dentro é literalmente a tia da Elsa, a Ingrid, a Rainha da Neve, que eu disse que foi presa pela mãe dela. Elas duas conseguem deter o Hans, né, obviamente, duas com poderes de gelo. Elas conseguiram congelar o Hans, e logo de cara elas já fizeram amizade assim, as duas se deram super bem, afinal de contas eram as duas com poderes de gelo, o que era novidade também para as duas. Enquanto isso, a Anna descobriu mais sobre o que os pais delas iriam fazer para tirar o poder da Elsa, e ela volta para Arendelle. Só que a sua tia, a Ingrid, a Rainha da Neve, não gostou muito dela, porque ela se parecia muito com a mãe dela, e ela tentou fazer de tudo pra Anna ficar contra a Elsa ficar contra a Anna, só que obviamente ela não conseguiu fazer isso. Só que a Ingrid teve a brilhante ideia de jogar uma maldição na Anna pra poder a Anna trancar a Elsa em uma urna, que é a mesma urna que ela saiu de dentro porque ela tava presa. E depois da Anna trancar a Elsa na urna, a Ingrid, a Rainha da Neve, congelou todo o reino de Arendelle. E depois de 30 anos, a urna onde a Elsa estava foi sugada pra uma outra dimensão, a cidade mágica de Storybrooke, que fica no nosso mundo, onde os personagens de contos de fadas estavam. Existe uma cidade no Maine. Eu quero um quarto. Onde cada personagem de contos de fadas que você conhece está preso entre dois mundos. A Rainha Má mandou os personagens dos contos de fadas pra cá? Aí a Elsa foi libertada da urna, porque a urna caiu, a tampa abriu e ela saiu. E ela começou a procurar a Anna, feito uma desesperada pela cidade inteira. Afinal de contas, era um mundo completamente diferente de Arendelle. Era o nosso mundo. Ou seja, diferente de Frozen, o filme, que a Anna tá procurando a Elsa. Agora é a vez da Elsa procurar a Anna. E não demora muito também, a Elsa faz amizade com os protagonistas da série, que ajudam ela a procurar a Anna também. E aí a gente descobre que antes da Ingrid, a Rainha da Neve, congelar Arendelle, ela ficou sabendo de uma profecia onde dizia que ela, Ingrid, iria encontrar uma outra irmã com poder também de magia no nosso mundo, que é uma outra dimensão lá pra eles. Só que antes da Rainha da Neve ir pra Storybrooke, esse mesmo mágico que fez essa profecia disse a ela que ela teria duas irmãs mágicas, e ela sabia que o nome de uma delas era Emma, que é uma das protagonistas da série. Ela é órfã e ela encontrou a Emma na época e elas se aproximaram. Ingrid tentou adotar ela, só que a Emma acabou fugindo dela, porque a Ingrid falou pra Emma que ela teria magia e obviamente ela não acreditou, até porque é o nosso mundo. Só que a Ingrid tinha um mapa que era exatamente de um lugar que a Emma iria estar quando ela fosse mais velha, que é quando ela iria se tornar uma das irmãs dela. Aí ela segue esse mapa e vai até o local, e de repente uma cidade imensa aparece, que no caso é a cidade de Storybrooke, que é onde ela entrou.
Então ela fica em Storybrooke e depois de 30 anos especificamente, que é quando a Elsa saiu da urna, a Ingrid começou a colocar seu plano em ação para fazer todos ficarem com raiva um dos outros, mas Elsa, que já estava lá na cidade, e Emma amarem ela. Nesse meio tempo a gente descobre que no mesmo dia que a Elsa saiu da urna, Arendelle, na outra dimensão, foi descongelada, mas quando a Anna e Kristoff foram descongelados, eles descobriram que Hans tinha dominado todo o reino de Arendelle. Então ela, Anna e Kristoff vão atrás de uma solução e eles acabam sendo enganados por um pirata, o Barba Negra. Aí ele pega os dois, a Anna e o Kristoff, colocam dentro de um barril e taca no mar, que é pra poder eles morrerem afogados. Nesse meio tempo, a Ingrid estava prestes a lançar a maldição, e uma das chances de deter essa maldição que a Ingrid ia jogar era com o colar da Anna, que a Elsa ficava carregando pra cima e pra baixo. Aí a Elsa finge que vai entregar o colar, mas obviamente ela não entrega, mas aí a Emma encontra ela e elas lançaram uma magia para poder tentar encontrar a Anna pela última vez. Essa magia levou elas pra praia na cidade, onde a Elsa ficou mais desesperada ainda, porque o único jeito da Anna estar ali era se ela tivesse morta. Mas aí a Elsa começa a pedir, lá, implorar para Deus e o universo todinho lá, que ela queria a Anna. E simplesmente o colar da Anna, que a Elsa estava segurando, começa a brilhar e de repente sai do mar o barril onde a Anna e o Kristoff estavam dentro. E aí a gente descobre que o colar da Anna, que a Elsa tava, tinha a estrela dos desejos, e por conta do desejo da Elsa de ter a Anna de volta, ela salvou a Anna e o Kristoff. Ou seja, por causa da Elsa, os dois estavam vivos. E nesse momento, a Ingrid jogou a maldição, todo mundo já tava com a maldição de ficar com ódio um do outro, e a Elsa e a Emma vão até a Ingrid, a Rainha da Neve, onde ela começa a explicar sobre a maldição que jogou. E na praia, a Anna bate no Kristoff com uma garrafa, porque ele tava amaldiçoado, e ele tava com raiva, tava querendo fugir lá pela praia mesmo, e a Anna, pra impedir disso acontecer, tacou a garrafa de vidro na cabeça dele. Aí ela percebe que nessa garrafa tinha uma carta, a carta que a mãe dela escreveu antes de morrer. Aí ela vai correndo até onde a Elsa e a Emma foram, no caso onde a Ingrid tava, a Rainha da Neve, e depois de ler a carta, ela percebe que aquilo tudo que ela fez foi uma tremenda burrice. E infelizmente a única maneira dela impedir, acabar com aquela maldição, era se ela se sacrificasse no lugar. E foi exatamente o que ela fez. E assim a Rainha da Neve é derrotada e a Elsa, Anna e Kristoff voltam para Arendelle, onde finalmente, depois de 30 anos de atraso, a Anna vai se casar com o Kristoff. Essa temporada, especificamente essa primeira parte da quarta temporada, é extremamente focada em Frozen. E todos os episódios você percebe que tem várias referências, até mesmo com outros personagens fazendo referência a Frozen mesmo. É uma história de Frozen mais melancólica, mas ainda assim com a essência principal, que é sobre o amor verdadeiro das irmãs. Deixa aí nos comentários se vocês já assistiram e gostam de Once Upon a Time, e até o próximo vídeo.